Olá, olá, oitavões, espero que todos estejam bem, que essa sexta-feira de vocês aí tenha começado de uma forma muito maravilhosa, que vocês aí estejam focados, né, no estudo de vocês. Então, turma, mediante aí a nossa última aula, nós falamos sobre sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis, certo? Nós vimos lá, né, aquela questão de que um sistema de equação vai ter apenas um par ordenado como resposta, porque somente um par ordenado vai tornar as duas equações envolvidas naquele sistema verdadeiras. Né? Porém, nós vimos lá um método de resolução muito trabalhoso, uma forma que a gente perderia muito tempo se nós fôssemos aplicar, por exemplo, na resolução de questões de uma avaliação. Né? E o nosso objetivo é o quê? Ganhar tempo. Então, existem dois métodos que podem ser aplicados para a resolução de um sistema de equação. Nós temos o método da substituição e nós temos o método da adição, certo? Então, vou colocar aqui no quadro um sistema e vou resolver esse sistema pelos dois métodos, tanto o método da substituição quanto pelo método da adição. Lembrando, turma, o conteúdo que eu vou explicar na aula de hoje começa lá na página 119 do nosso módulo 4, ok? Então, página 119 do módulo 4, vocês vão ver aí método da substituição. Então, turma, nós temos aí o seguinte sistema, certo? E aí eu vou pegar o exemplo do próprio módulo, certo? Para que vocês possam perceber que mesmo nesse momento de EAD, o nosso material, o nosso módulo nunca deixou de ser utilizado, certo? Utilizamos sempre, independente da modalidade, o nosso módulo, o nosso material. Então, lá na página 120, nós temos aí o seguinte sistema de equação. Então, vamos lá, turma. Temos o sistema x igual a y mais 2. E a nossa segunda equação é x mais y igual a 4. Certo? Então, temos aí um sistema relativamente simples. Ele não é tão complexo assim, não, tá? E aí, turma, quando a gente está trabalhando o método da substituição, o nome já é sugestivo. Por quê? Porque eu vou pegar uma equação, vou isolar uma das variáveis e vou substituir o valor dessa variável que foi isolada na nossa segunda equação. Nossa, tio, eu não entendi absolutamente nada do que o senhor acabou de explicar. Vamos com calma. Lembra do que nós conversamos no nosso último Tira Dúvida? Nós tivemos lá uma conversa muito proveitosa. Então, para quem participou, lembrem-se do que foi falado com vocês, certo? Então, vamos lá, turma. Como eu falei, o método da substituição consta em substituir uma equação na outra. Mas para que eu possa realizar essa substituição, eu tenho que isolar uma das variáveis. O que é isolar uma das variáveis? É deixá-la sozinha no primeiro membro. E vocês podem observar que isso já aconteceu aqui na nossa primeira equação. Na nossa primeira equação, a variável x já está isolada. O x é igual a y mais 2. Então, o que é que nós iremos fazer agora? Onde tem x na nossa segunda equação, eu vou substituir pelo valor de x que foi encontrado na primeira. Se na primeira equação eu tenho que x é igual a y mais 2, então na minha segunda equação, onde eu tenho x, eu vou substituir pelo que eu encontrei na primeira. Então vai ficar assim, ó, y mais 2 mais y vai ser igual a 4. Ok? E aí, turma? Vocês sabem que y mais y, 2y mais 2 igual a 4. Então, o que é que nós iremos fazer agora? Essa situação a gente já sabe resolver. Esse meu 2, que não está acompanhado aí da variável, né, da incógnita y, é semelhante ao meu 4 que está no segundo membro. Então, aplicando o princípio aditivo, eu vou pegar esse mais 2 e vou passar para depois da minha igualdade, porém,
ele antes somava, então ele passa subtraindo. Então ficaremos com 2y igual a 4 menos 2. 2y igual a 2. Agora, turma, eu vou aplicar o meu princípio multiplicativo. O meu 2, como é um valor conhecido, ele é semelhante ao meu 2 que está depois da igualdade. Então, aplicando o princípio multiplicativo, o meu 2 que estava multiplicando vem para depois da igualdade, só que dividindo. Então, y vai ser igual a 2 dividido por 2. Isso significa dizer que o meu y é igual a 1. Feito isso, qual será aí o nosso próximo passo? Determinar o valor do x. E na primeira equação nós já sabemos o quê? Que x é igual a y mais 2. Isso significa dizer que o meu x é igual a 1, que é o valor do y, mais 2. X igual a 3. Então, qual é aí o meu par ordenado que torna o meu sistema verdadeiro? Temos aí o par ordenado 3 e 1. Lembre-se que o valor do x deve sempre ser colocado em primeiro lugar. Ok? Então, temos aí 3 e 1 é o sistema, é a solução do nosso sistema de equação. Ah, professor, mas aí ficou muito simples, né? Você já pegou um sistema onde uma das variáveis já estavam isoladas, ficou muito fácil para o senhor fazer isso. Tá, então vamos pegar aí um segundo sistema, um sistema onde a variável já não venha isolada. E o sistema, turma, é o seguinte. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui o sistema 2x mais y igual a 19. E a segunda equação, y menos x igual a 1. Então, vocês percebem que aqui eu não tenho já uma variável isolada. Então, vocês vão analisar as duas equações e vão observar qual delas é a mais simples. Então, turma, logo de cara, a gente consegue perceber aqui que a equação mais simples é a nossa segunda equação, y menos x igual a 1. Então, o que é que eu vou fazer? Eu quero isolar a minha variável y, porque ela não está negativa. A gente percebe que o x aqui está negativo. Então, é bom, sempre que possível, evitarmos trabalhar com variáveis negativas, ok? Então, está aqui. Y menos x igual a 1. Então, o meu objetivo é isolar o y, deixá-lo sozinho no primeiro membro. Para que isso aconteça, eu tenho que pegar o meu x e jogar para depois da igualdade. Então, fica assim, ó. Y é igual... Quem é que já está depois da igualdade? O 1. O meu x que estava subtraindo, quando for para depois da igualdade, ele vai somando aí por conta do nosso princípio aditivo. Então, está aqui. Y é igual a 1 mais x. Observa que o meu y está isolado. Então, passo 2. Vou substituir y na nossa primeira equação. Aplicando esse procedimento, olha o que vai acontecer. 2x mais, onde tem y, eu vou colocar 1 mais x igual a 19. Então, observa que a minha equação deixou de ser uma equação do primeiro grau, com duas variáveis, e passou a ser uma equação do primeiro grau com uma variável. Então, turma, é por esse motivo que a gente sempre isola uma das variáveis para substituir na segunda equação, para que a gente deixe de trabalhar com duas variáveis e trabalhemos apenas com uma, certo? Para depois calcular o valor da segunda variável. Não tem problema. Então, vamos nós, turma. Ó. 2x mais x dá 3x. Mais 1 igual a 19. Nós já sabemos que esse nosso 1 vai passar para depois da igualdade. Então, teremos 3x igual a 19 menos 1. 3x igual a 18. Já sabemos que esse nosso 3 vai passar para depois da igualdade, só que dividindo. Então, teremos que x é igual a 18 dividido por 3, x igual a 6. Encontrei o valor do meu x? Perfeito. Agora vamos aí para o valor do
y. Eu já sei que y é igual a 1 mais x. Então, y vai ser igual a 1 mais 6. Y igual a 7. Então, quem é aí o meu par ordenado? 6 e 7. Beleza, turma? Então, esse é o método da substituição. Vamos agora para o método da adição. Então, como o nome já sugere, e o método da adição ele começa a ser explicado aí no módulo de vocês, na página 121, tá certo? Então, olha só, como o nome já é sugestivo, no método da adição, eu vou somar as duas equações e com essa soma, uma das variáveis vai ser eliminada, certo? Então, vamos aqui, turma, pegar o exemplo que está no nosso módulo, tá bom? Então, vamos nós. Ó. O método da adição ele vai ser mais simples, até mais rápido, certo, do que o método da substituição. E aí os alunos costumam muito me perguntar assim, professor Everson, qual dos dois métodos é o mais simples? Qual dos dois métodos é o mais fácil? Aí, galera, essa pergunta eu respondo com a outra pergunta. Qual o sistema que você está querendo aplicar? Porque o tipo de sistema é que vai determinar qual método é o mais garantido, vai ser o mais simples de ser utilizado. Se o sistema for nesse padrão aqui que vocês estão analisando, ó, que vocês estão observando, de cara eu já respondo, método da adição. Por quê? Porque o método da adição ele sempre vai ser mais indicado naqueles sistemas onde eu tenho duas variáveis iguais, porém opostas, simétricas. E é justamente o que aconteceu aqui com a nossa variável z. Observe que na minha primeira equação o z está positivo e na minha segunda equação ele está negativo. Olha o que acontece quando eu somo uma equação com a outra. Então, ó, 2w mais w, 3w. Mais z menos z, pachaca neles, eles se anulam. É a mesma coisa que eu perguntar para vocês assim, 5 menos 5, 3 menos 3, 4 menos 4, 10 menos 10, 0. Anulou. Ah, professor, precisa representar aqui não? Não, porque o 0 na soma, na subtração, ele não vai alterar o resultado. Então, igual 8 mais 1 dá 9. 3w igual a 9. E eu já sei que esse 3, como eu quero saber o valor apenas do w, vai passar para o nosso segundo membro, dividindo. 9 dividido por 3, o nosso w aí é igual a 3. Como é que a gente agora vai calcular o valor do z? Vou pegar aqui a equação mais simples, tá certo? Que é essa nossa segunda equação aqui, ó. W menos z é igual a 1. E vou substituir o valor do w que já foi encontrado, que é 3. Então, fica 3 menos z igual a 1. Então, turma, eu já sei que eu vou pegar aqui esse 3 e vou jogar para o segundo membro. Então, fica menos z igual a 1. Como o 3 está positivo, então ele tecnicamente está somando, ele passa subtraindo. Então, menos z vai ser igual. Aqui, turma, 1 menos 3 é igual a menos 2. Então, menos z igual a menos 2. Só que tem um detalhe, turma. A variável, quando ela está isolada, ela não pode ficar negativa, certo? Sempre que a variável isolada estiver negativa, você multiplica a nossa equaçãozinha aí toda por menos 1. Por quê? Porque a variável que estava negativa fica positiva, porque negativo multiplicado por negativo fica positivo. E o nosso menos 2, que também estava negativo, quando multiplicado por menos 1, fica positivo. Então, o nosso zzinho aí é igual a 2. Então, qual é o par ordenado, que é a solução da nossa equação? 3 e 2. Beleza? O 3 vai estar representando o x e o z vai estar representando o y. Então, turma, o que nós iremos agora realizar? Resolução de questão, que eu sei que vocês adoram. Então, vocês vão responder página 123, página 124, 125, 126,
127, 128, 129 e 130. 123 a 130. São 18 questões. E aí vocês vão ter sexta, sábado, domingo, segunda e terça. 5 dias para resolver essas 18 questões. Beleza, turma? E não se esqueçam que na terça-feira, nosso Tira Dúvida ao vivo. Conto com a participação e a presença de vocês. Show de bola e até a nossa próxima videoaula.